Olá! No vídeo anterior, nós iniciamos a leitura e estudo de uma nova obra de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, e naquele vídeo nós fizemos a apresentação desta obra, dando um resumo do conteúdo deste livro. E agora, nós propriamente iniciamos agora a leitura e estudo, já no primeiro episódio, o capítulo 1, que se denomina Convite ao Bem. Esse é um capítulo muito interessante, onde Metelo, um daqueles instrutores do plano de nosso lar, né, faz uma palestra, um convite a diversos grupos socorristas, na qual André Luiz, nós vamos aqui ver, participa de um destes grupos socorristas, onde ele faz menção a respeito de atividades de auxílio aos semelhantes nossos aqui na Terra, aos irmãos encarnados, muitos ainda presos à própria ignorância de quem de fato nós somos, ok? Então, o capítulo se inicia desta forma. Vai ser um pouquinho extenso esta primeira parte do capítulo 1, depois nós vamos ter o encerramento, porque para não interromper exatamente esse discurso deste instrutor, ok? Antes de iniciar os trabalhos de nossa expedição socorrista, diz André Luiz, o assistente Jerônimo conduziu-nos ao Templo da Paz na zona consagrada ao serviço de auxílio, onde esclarecido instrutor comentaria as necessidades de cooperação junto às entidades infelizes nos círculos mais baixos da vida espiritual que rodeiam a crosta da Terra. Vejo que nunca nós estamos desamparados, né? Deus faz com que nós nos auxiliemos uns com os outros, né? Então a espiritualidade maior está sempre procurando ajudarmos a todos nós. Nunca estamos desamparados. A maravilhosa noite derramava inspirações divinas. Ao longe, diz André, constelações faiscantes semelhavam-se a pérolas caprichosamente dispostas numa colcha de veludo imensamente azul. A paisagem lunar oferecia detalhes encantadores. Picos e crateras salientavam-se à nossa vista, embora a considerável distância, num deslumbramento de filigrama preciosa. Fulgurava o Cruzeiro do Sul como símbolo sublime, desenhado ao fundo azul escuro do firmamento. Canopos, Sírios e Antares, estas estrelas brilhavam infinitamente, figurando-se nas balizas radiosas e significativas do céu. A Via Láctea, dando-nos a impressão de prodigioso ninho de mundos, parecia um dilúvio de moedas resplandecentes a se derramarem de cornucópia gigantesca e invisível, convidando-nos a meditar nos segredos excelsos da natureza divina. E as suaves vibrações noturnas, osculando-nos a mente em êxtase, passavam apressadas, sussurrando-nos grandiosos pensamentos antes de se dirigirem às esferas distantes. André Luiz tece aqui um quadro na qual, lá nos planos da colônia espiritual de nosso lar, esta visão deslumbrante que ele possui do céu, né? Como que a fazer com que todos nós nos compenetremos das meditações do nosso próprio processo evolutivo. Continua André. O templo, edificado no sopé de graciosa colina, apresentava aspecto festivo em virtude da iluminação feérica a projetar singulares efeitos nos caminhos adjacentes. As torres, à maneira de agulhas brilhantes, alongavam-se pelo céu, contrastando com o indefinível azul de noite clara, e cá embaixo as flores de variadas figurações eram taças luminosas, servindo luz e perfume, balouçando de leve
na folhagem, ao sopro incessante do vento. Não éramos os únicos interessados na palestra desta noite, porque numerosos grupos de irmãos se dirigiam ao interior, acomodando-se no recinto. Eram entidades de todas as condições, fazendo-nos sentir geral interesse pelas lições em perspectiva. Seguíamos o assistente Jerônimo. Éramos o padre Hipólito, a enfermeira Luciana e eu, constituindo uma pequena equipe de trabalho incumbida de operar na crosta planetária durante 30 dias aproximadamente, em caráter de auxílio e estudo, com vista ao nosso próprio desenvolvimento espiritual. Jerônimo, nosso orientador das nossas atividades, pela nobreza de sua posição, percebendo minha curiosidade perante as movimentadas conversações em derredor, explicou gentil. Muito justa a atenção em torno do assunto. Admito que a quase totalidade dos interessados e estudiosos que afluem à casa integram comissões e agrupamentos de socorro nas regiões menos evolvidas. E demorando o olhar nas fileiras de jovens e velhos que demandavam o interior do templo, acrescentou: hoje a palavra do instrutor Albano Metello merece a consideração excepcional da noite. Trata-se dele de um campeão das tarefas de auxílio aos ignorantes e sofredores dos círculos imediatos à cruz terrestre. Somos aqui diversos grupos de aprendizes e a experiência dele nos proporcionará infinito bem. Breves minutos decorreram e penetramos por nossa vez o recinto radioso. Vagavam no ar suaves melodias precedendo a palavra orientadora. Flores perfumosas ornamentando o ambiente embalsamavam a nave ampla. Alguns instantes agradabilíssimos de espera e o emissário apareceu na tribuna simples, magnificamente iluminada. Era um ancião de porte respeitável, cujos cabelos lhe teciam uma coroa de neve luminosa. De seus olhos calmos, esplendidamente lúcidos, irradiavam-se forças simpáticas que de súbito nos dominaram os corações. Depois de estender sobre nós a mão amiga num gesto de quem abençoa, ouviu-se o coro do templo entoando o hino Glória aos servos fiéis. E a letra deste hino é a seguinte: Ó Senhor, abençoa os teus servos fiéis, mensageiros de tua paz, semeadores da tua esperança. Onde a sombra de dor acende-lhes a lâmpada da alegria, onde domina o mal, ameaçando a obra do bem, abre-lhes a porta oculta à tua misericórdia. Onde surjam acúlios de ódio, auxilia-nos a cultivar as flores bem-aventuradas do teu sacrossanto amor. Senhor, são eles teus heróis anônimos que removem pântanos e espinheiros, cooperando em tua divina semeadura. Concede-lhes os júbilos interiores da claridade sagrada em que se banham as almas redimidas. Urge-lhes o coração com a harmonia celeste que reservas ao ouvido santificado. Descortina-lhes as visões gloriosas que guardas para os olhos dos justos. Condecora-lhes o peito com a estrela da virtude leal. Enche-lhes as mãos de dádivas benditas, para que repartam em teu nome a lei do bem, a lua da perfeição, o alimento do amor, a veste da sabedoria, a alegria da paz, a força da fé, o influxo da coragem, a graça da esperança e o remédio retificador. Ó Senhor, inspiração de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio dos séculos terrestres, faze brilhar teus divinos lauréis e teus eternos dons na fonte lúcida dos bens, os teus servos fiéis. O instrutor Metello ouviu em silêncio, de olhos molhados, deixando transparecer íntimo júbilo, enquanto a maioria da assembleia disfarçava discretamente as lágrimas
que os acentos harmoniosos do cântico nos arrancavam do coração. Em se perdendo no espaço as derradeiras notas de melodia sublime, Metelo, sem qualquer luso de gesticulação, saudou-nos com expressiva simplicidade, desejando-nos a paz do Senhor e prosseguiu. Não mereço, amigos, o preito de carinho desta noite. Não tenho servido fielmente àquele que nos ama desde o princípio. E por isso, nosso hino confunde-me, mero soldado das lides evangélicas, trabalho ainda no campo da própria redenção. E aqui agora inicia-se este discurso, um discurso de autotestemunho de Metelo a respeito dos serviços de socorro aos irmãos encarnados e desencarnados, tanto na Terra como em volta da crosta terrestre, ok? Continua Metelo. Mas a minha personalidade aqui não interessa. Venho falar-vos de nossos trabalhos singelos nas regiões espirituais ligadas à crosta da Terra. Oh, meus irmãos, é necessário apelar para as nossas energias mais recônditas. As zonas purgatoriais multiplicam-se assustadoramente em derredor dos homens encarnados. A distância dos teatros de angústias vinculados a realizações edificantes de nossa colônia espiritual, preservando valiosas reservas da vida infinita para essa mesma humanidade que se debate no sofrimento e nas trevas. Nem sempre formulamos uma ideia exata da ignorância e da dor que atormentam a mente humana quanto aos problemas da morte. A felicidade faz que nasçam aqui as fontes inesgotáveis da esperança. Os que se preparam ante os voos maiores da eternidade trazem os olhos voltados para a esfera superior na contemplação do ilimitado porvir, e os que se esforçam por merecer as bênçãos da reencarnação na crosta terrestre fixam as suas aspirações mais fortes no soberano propósito de redenção, organizando-se perante o futuro, ousados nas solicitações de trabalho e arrojados no bom ânimo. Todos os pormenores da vida nesta cidade falam alto de nosso objetivo de equilíbrio e elevação. Não longe de nós começam a brilhar os raios da alvorada radiante dos mundos melhores, convidando-nos à visão beatífica do universo e à gloriosa união com o divino. Mas e os nossos irmãos que ainda ignoram a luz? Subiríamos até Deus num círculo fechado, como operar um insulamento egoístico e partir a caminho do Pai amoroso e leal, que acende o sol para os santos e os criminosos para os justos e injustos? Nós que procuramos a santidade e a justiça, alcançaríamos acaso semelhante orientação se outras fossem as circunstâncias que nos regeram até aqui? Construtores de nossos próprios destinos por delegação natural do Criador, onde permaneceríamos agora sem os favores da oportunidade e o obséquio da proteção dos benfeitores desvelados? Indubitavelmente, os ensejos de elevação felicitam todas as criaturas. No entanto, é imprescindível ponderar que a bênção da fonte pode converter-se em venenosa água estagnada, se a trancarmos num poço incomunicável. E as dádivas recebidas por nós são inúmeras e os dons que nos foram distribuídos imensos. Seria completo o nosso regozijo havendo lágrimas atrás dos nossos passos? Como entoar hinos de hosana à felicidade sobre o coro dos soluços? Nobilíssimo todo impulso de atingir o cume. Entretanto, que veremos após a ascensão, entre os júbilos de alguns, identificaríamos a ruína e miséria de multidões incalculáveis.
Também eu tive, noutro tempo, a obcecação de buscar apressado a montanha. A luz de cima fascinava-me desmetê-lo e romper todos os laços que me retinham embaixo, encetando dificilmente jornada. A princípio, feri-me nos espinhos pontiagudos da senda, experimentei atrozes desenganos, consegui, porém, vencer os óbices imediatos e ganhei jubiloso pequena eminência. Mas em me voltando, todavia, espantou-me a visão terrífica do vale. O sofrimento e a ignorância dominavam em plena treva. Desencarnados e encarnados lutavam uns contra os outros em combates gigantescos, disputando gratificações dos sentidos animalizados. O ódio criava moléstias repugnantes, o egoísmo abafava impulsos nobres, a vaidade operava horrenda cegueira. Cheguei a sentir-me feliz diante da posição que me distanciava de tamanhas angústias. Contudo, quando mais me vangloriava dentro de mim mesmo, embalado na expectativa de atravessar mais altos cumes, eis que certa noite notei que o vale se represava de fulgente luz, que sol misericordioso visitava o antro sombrio da lor. Seres angélicos desciam céleres e de radiosos pináculos, acorrendo às zonas mais baixas, obedecendo ao poder de atração da claridade bendita. Que acontecera? Perguntei ousadamente, interpelando um dos áuricos celestiais. E ele me responde: o Senhor Jesus visita hoje os que erram nas trevas do mundo, libertando consciências escravizadas. Não me disse mais uma palavra. O mensageiro do plano divino não podia conceder-me mais tempo. Urgia ele descer para colaborar com o mestre do amor, diminuindo os desastres das quedas morais, amenizando padecimentos, pensando feridas, secando lágrimas, atenuando o mal e, sobretudo, abrindo horizontes novos à ciência e à religião, de modo a desfazer a multimilenária noite da ignorância. Novamente sozinho, na peregrinação para o alto, reconsiderei a minha atitude que me fizera impaciente em virtude para onde marchava o meu espírito despreocupado da imensa família humana junto da qual aurira minhas mais ricas aquisições para a vida imortal. Por que enojar-me ante o vale, se o próprio Mestre Jesus me centralizava as aspirações, trabalhando solícito para que a luz de cima penetrasse as entranhas da terra? Não praticava eu o crime execrável da usura, olvidando aqueles entre os quais adquirira o roteiro destinado à minha própria ascensão? Como subir sozinho, organizando um véu exclusivo para minha alma, lastimavelmente abstraído dos valores da cooperação que o mundo me prodigalizava com generosidade e abundância? Detive-me então e voltei. Efetivamente, o caminho vertical e purificador da superioridade é a sublime destinação de todos, o cume. Bafejado de resplendor solar, é sempre um benefício benéfico aos que vagueiam sem rumo na planície. O alto polariza naturalmente as supremas esperanças dos que ainda permanecem embaixo. Todavia, à medida que penetramos o domínio da altura, imprime-se-nos na mente e no coração as leis sublimes da fraternidade e da misericórdia. Os grandes orientadores da humanidade não mediram a própria grandeza senão pela capacidade de regressar aos círculos da ignorância para exemplificarem o amor e a sabedoria.
a renúncia e o perdão aos semelhantes. É por esse motivo que necessitamos temperar todo impulso de elevação com o sal do entendimento, evitando a precipitação nos despenhadeiros do egoísmo e das vaidades fatais. Outrora, quando nos envolvíamos ainda nos fluidos da carne terrestre, supunhamos com desacerto que a vaidade ou o egoísmo somente poderiam vitimar os homens encarnados. A teologia, não obstante o ministério responsável que lhe está afeto, enclausurava-nos a mente em fantasiosas concepções do reino da verdade. Esperávamos um paraíso fácil de ser conquistado pela deficiência humana e temíamos um inferno difícil de regenerar-nos. Nossas ideias alusivas à morte confinavam-se a estas ridículas limitações. Hoje, porém, sabemos que depois do túmulo há simplesmente continuação da vida. Céu e inferno residem dentro de nós mesmos. A virtude e o defeito, a manifestação sublime e o impulso animal, o equilíbrio e a desarmonia, o esforço de elevação e a probabilidade da queda perseveram aqui após o trânsito do sepulcro, compelindo-nos à serenidade e à prudência. Não nos encontramos senão em outro campo de matéria variada, noutros domínios vibratórios do próprio planeta, em cuja crosta tivemos experiências quase inumeráveis. Como não equilibrar, portanto, o coração no exercício efetivo da solidariedade? Logicamente, não exortamos ninguém a novos mergulhos no lodo antigo. Não desejamos que os companheiros previdentes regressem à posição de filhos pródigos, distanciados voluntariamente do Eterno Pai, nem pretendemos interromper a marcha laboriosa dos servidores de boa vontade a caminho dos cimos da vida. Apelamos tão somente no sentido de cooperardes nos trabalhos de socorro às esferas escuras. Sois livres e disponde de tempo no desempenho dos deveres nobilitantes a que fostes chamados em nossa colônia espiritual. Nada mais razoável que o proveito da oportunidade no planejamento da ascese. Entretanto, na qualidade de velho cooperador das tarefas de auxílio, ousamos aqui rogar o vosso interesse generalizado pelos que erram no vale da sombra e da morte, aguardando a esmola possível de vosso tempo em favor dos nossos semelhantes, defrontados agora por situações menos felizes, não em virtude dos desígnios divinos, mas em razão da imprevidência deles mesmos. Contudo, qual de nós não foi invigilante algum dia? De nossos amigos encarnados não podemos esperar, por enquanto, concurso maior e mais eficiente nesse sentido. Presos deles nas grades sensoriais, progridem lentamente na aprendizagem das leis que regem a matéria e a energia. Quando convidados a visitar nossos círculos de edificação, fora da instrumentalidade fisiológica, regressamos ao corpo assombrados pelas visões rápidas que lhes foi possível arquivar e, em transmitindo suas lembranças aos contemporâneos, operam a coloração da água simples e pura da verdade com os seus pontos de vistas e predileções pessoais no terreno da ciência, da filosofia e da religião. Bernardin de Saint-Pierre, o romancista trazido por amigos a regiões vizinhas da crosta planetária, volta ao seu meio de ação e traça aspectos que asseverou pertencerem ao planeta Vênus. Higgs, o astrônomo, recebe mentalmente algum noticiário de nossas esferas de lutas e ensaia teorias referentes à vida em outros mundos
afirmando que os processos biológicos nos orbes distantes são absolutamente análogos aos da crosta terrestre. Teresa d'Ávila, a religiosa santificada, transporta-se à paisagem de nosso plano, onde se lamentam almas sofredores, e torna o corpo carnal descrevendo o inferno para os seus ouvintes e leitores. Swedenborg, o grande médium, percorre alguns trechos de nossas zonas de ação e pinta os costumes das habitações astrais, como melhor lhe parece, imprimindo às narrações os fortes característicos de suas concepções individuais. Quase todos que vieram momentaneamente ao nosso campo de trabalho voltam ao esforço humano, exibindo a experiência de que foram objeto, pincelando-as com a tinta de suas inclinações e estados psíquicos, porque se encontram profundamente arraigados ao chão inferior do próprio eu, acreditam enxergar outros mundos em situações iguais à da Terra. Nosso maravilhoso templo, cujas dependências não se restringem à esfera da crosta sobre o qual os homens de carne pousam os pés. A Terra é também nossa grande mãe, cujos braços acolhedores se entendem pelo espaço além, ofertando-nos outros campos de aprimoramento e redenção. As criaturas, porém, atravessam um breve período de existência no mundo carnal. A maioria demora-se nas estações expiatórias do resgate difícil e confunde-se nas vibrações perturbadoras do sofrimento e do medo. Fazem da morte uma deusa sinistra. Apresenta o fenômeno natural da renovação com as mais negras cores. Agarradas às sensações do dia que passa, ignoram como dilatar a esperança e transformam a separação provisória numa terrível noite de amarguroso adeus. Vítimas da ignorância em que se comprazem, internam-se em florestas de sombras, onde perdem toda a paz, convertendo-se em presas delirantes dos infernos de horror, criados por elas mesmas nos desvairamentos passionais. Como esperar delas a colaboração precisa com a extensão desejável, se pela indiferença para com os próprios destinos mergulham-se diariamente nos rios de treva, desencanto e pavor? Unamo-nos, portanto, auxiliando-as segundo os preceitos evangélicos, descortinando-lhes novos horizontes e aclarando-lhes os caminhos evolutivos. Recordemos o Divino Mestre e não desdenhemos a honra de servir, não de acordo com os nossos caprichos pessoais, porém de conformidade com os altos desígnios das leis de Jesus. Campos incomensuráveis de trabalho aguardam-nos a cooperação fraterna e a semeadura do bem. Produzirá nossa felicidade sem fim. André, então, diz que Metelo falou comovedoramente por mais alguns minutos e em seguida invocou as forças divinas, arrancando-nos lágrimas de intraduzível alegria. Raios de claridade azul brilhante choveram no recinto, proporcionando-nos a resposta do plano superior. E aqui nós terminamos esta primeira parte do capítulo 1, o convite ao bem, nesse discurso maravilhoso do instrutor Metelo, onde ele mesmo, em épocas mais remotas, preocupava-se tão somente com a sua própria ascensão à espiritualidade superior, esquecendo-se da humanidade que fica atrás, ainda sofrendo dentro da própria ignorância. E ao perceber que Jesus, o Mestre amado, o Senhor do nosso planeta, voltava às esferas inferiores para nos ajudar irremediavelmente das nossas próprias imperfeições. É quando Metelo então percebe que é necessário, que para subir às alturas é necessário retornarmos e solidarizarmos com os irmãos que ainda sofrem
da própria ignorância. Esta a divina mensagem desta primeira parte do capítulo 1, um convite ao bem. Muito obrigado, fiquem com Deus e um beijo a todos.